o doutor Alexandre Lamy, né, que vai falar sobre o eletrodiagnóstico respiratório. Ele é uma pessoa que tem provavelmente mais experiência aqui no Brasil sobre o tema, em especial em pacientes em CTI, mas também muitos no consultório. Todos conhecem o doutor Alexandre Lamy, primeiro secretário da SBMC, um mestrado UF Fiocruz, e vai nos brindar aí com a palestra dele. Vamos lá, Alexandre. Ok, muito obrigado pela apresentação, palavras gentis. Vamos a ela, então. Bom, a gente tinha colocado, né, o pessoal colocou, divulgou como eletromiografia, botou frênico. Não, eu prefiro chamar de eletromiografia respiratória. Por que eu prefiro chamar de eletromiografia respiratória? Porque eu acho que tem mais do que simplesmente neurocondução de frênico e espetar diafragma, né? Bom, as razões mais comuns, né, para dificuldade respiratória são as doenças pulmonares, obviamente, das vias aéreas da parede torácica. Mas também a gente sabe que pode advir de doenças específicas do sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central, a gente tem encefalites, mielites, né, comum, lesões medulares. Tem esse trabalho de 2007, que tinham 11 mil casos novos por ano, mais de 50% acometendo a região cervical. Muitas das afecções neuromusculares afetam a capacidade respiratória, afecções de neurônio motor inferior, nervo periférico, junção neuromuscular, músculos da parede torácica e o diafragma. No CTI, as causas mais comuns que vão levar a gente a avaliar esses pacientes são a polineuromiopatia do paciente crítico e as lesões do nervo frênico, particularmente trauma, né? É interessante a gente pensar, então, que como é que funcionam os músculos respiratórios, né? Não é só diafragma. Alexandre, só um minuto, por favor. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Não está aparecendo. Desculpe, gente. Só um instantinho que eu vou de novo aqui, então. Perdão. Eu só consigo ver você, Lamy, não estou vendo... Muito obrigado. Mas olha, Castelão, você devia ficar satisfeito. Eu sou bonito pra caramba. Cada coisa bonita para você ver. Eu estou novo nisso aqui. Você já sabe que eu sou um pouco velho, então... Boa noite, pessoas. Boa noite. Tudo bom? Oi, pronto, agora vamos lá, gente. Voltando ao começo, então, com milhões de pedidos de desculpas. Agora sim, toca a ficha, meu amigo. Agora sim? Muito bem. Então, voltando aqui, né? Então, voltando, a gente já falou aqui, então, sobre eletromiografia respiratória, e aí a gente vai, então, para falar sobre os músculos respiratórios, que essa imagem aqui é muito boa para a gente ver todos eles, né? Bom, os músculos respiratórios a gente pode dividir fundamentalmente em 3 grupos principais, os inspiratórios, os expiratórios e os que a gente chama de músculos acessórios da respiração. Além disso, a gente tem os músculos que mantêm a patência das vias aéreas superiores, que, durante o ciclo respiratório, né, isso são músculos muito importantes pela sua relação estreita com o processo respiratório. Então, eventualmente, são considerados músculos respiratórios em função disso, né? Então, os músculos inspiratórios, o diafragma e os intercostais externos, os expiratórios intercostais internos, o reto abdominal. Eu sublinhei aqui os que a gente usualmente examina, né? Mas os oblíquos internos, os externos, o transverso abdominal, e os acessórios, o esternocleido, o escaleno, o trapézio, o grande dorsal, platisma, peitoral maior e menor. O diafragma é definitivamente o mais importante, ele é responsável aí por cerca de 70% do influxo respiratório, então é um músculo que divide o tórax do abdômen, por isso o nome dele, diafragma é grego, né, é uma barreira entre coisas, e ele é constituído por uma porção central tendínea, não contrátil, e uma porção muscular periférica. A espessura do diafragma ela é variável, o diafragma é mais espesso na região anterior, né, e na região costal, e afina em direção ao tendão central e à parte posterior. Pronto. A distribuição do diafragma por tipo de fibra, ela, na verdade, representa exatamente a qualidade, o tipo de trabalho que o diafragma é exatamente
chamado a fazer, né? Então, a gente vai ter essas fibras divididas meio a meio, 50% de cada tipo, né? Fibras lentas tipo 1, que vão ser responsáveis pelo ciclo respiratório, né, o tempo todo, não para, então são fibras fadiga resistentes, e as tipo 2, que para movimentos bruscos, né, para movimentos, para tarefas extenuantes, fala, canto, defecação, o pessoal de gozação quando a gente fala isso, né, mas a verdade é que é necessário, porque senão a contração da parede abdominal levaria isso para dentro do tórax, senão para onde a gente quer que leve. Outras tarefas, né, como que necessitam de uma ventilação, então, intensificada e aguda. Bom, durante a contração, a gente tem um encurtamento das fibras do diafragma. Nesse encurtamento, o que a gente vê é um achatamento do diafragma, então, um movimento de pistão axial para baixo, e, ao mesmo tempo, você tem as últimas costelas, né, da zona de aposição, pela modificação da zona de aposição, que é essa zona onde você tem, né, a superposição entre a parede do diafragma e a parede torácica, né? Então, você vai mover as costelas para cima e para fora, né, aumentando, então, a caixa torácica. Os músculos intercostais são músculos, na verdade, são lâminas finas de músculo que preenchem os espaços entre os arcos costais. A gente tem os intercostais internos e externos, e a função deles vai ser fácil de entender se a gente pensar na forma como eles são distribuídos, né? Então, os intercostais externos têm esse posicionamento. Quando eles encurtam, então, eles elevam as costelas, aumentam a caixa torácica, né? E os intercostais internos, então, quando se encurtam, né, aproximam os arcos costais, e aí, com isso, vão reduzir o tamanho da caixa torácica. Lembrar que, só para uma questão mnemônica, para ficar fácil, né, que a gente sempre esquece, então, externo vai levar a inspiração, interno a expiração, é invertido. Eis, ins, ins, eis, né? No caso, a ativação dos intercostais, lembrar, porque isso é importante na hora que a gente está fazendo o exame, ela é pequena durante a respiração normal e ela vai se dar de forma mais intensa quando a gente fizer a inspiração e expiração profunda. Bom, a eletromiografia respiratória, né, o exame propriamente dito. Quando a gente se aproxima assim, né, com um certo receio do que a gente está vendo, tal. A primeira vez que eu fiz também foi. Nada demais. A avaliação clínica, né, isso é a forma que eu faço, né, a gente começa com uma avaliação clínica, depois a avaliação da neurocondução, do frênico, raramente intercostal, é bastante raro mesmo, na parte dos casos desnecessário, o exame com eletrodo agulha do diafragma e depois dos intercostais. Na avaliação clínica, por que a avaliação clínica? A avaliação clínica é essencial para orientar o exame, né, para entender melhor o quadro, né, e para servir de base de comparação para você fazer uma avaliação pós-exame. Nessa avaliação, né, que a gente fala de avaliação clínica, isso inclui exame físico, né, inclui ausculta pulmonar, etc., para você ter uma base, porque você, eventualmente, depois do exame, se você fizer no consultório, é essencial isso, você vai ter que deixar o paciente esperando e vai ter que reavaliá-lo para ter certeza de que não houve nenhuma complicação, né? Na avaliação clínica, uma coisa que é importante é a gente observar, né, o ritmo respiratório, isso mais no CTI. Você pode solicitar ao colega, né, intensivista, que desligue o aparelho, né, o respirador, por um período curto, e você olha qual é o drive respiratório desse paciente, né? Existem ritmos respiratórios que são sugestivos de patologias, né? Particularmente, né, ritmo de Cantani, Kussmaul, são característicos de acidose metabólica, né? Particularmente, esse ritmo de Cantani é mais comum, o ritmo de Kussmaul é mais raro. Chern-Strokes, que a gente vê em ciência cardíaca, e BIO, que é a arritmia respiratória, que normalmente é um péssimo prognóstico, costuma acontecer mais em lesão de tronco. O padrão dos respiratórios nas doenças neuromusculares, de uma maneira geral, é de ciclos curtos e superficiais, né? Isso que acontece. Agora, a observação de respiração paradoxal ou respiração alternante é já sugestiva de uma paralisia ou paresia de diafragma bilateral. A gente não costuma ver isso em alterações do diafragma unilaterais. O que é a respiração paradoxal? Quando a gente respira, o que acontece é que o diafragma, como a gente comentou, né, ele se achata,
né, faz um movimento vertical para baixo, né, de pistão para baixo. Portanto, né, na verdade, você tem um relaxamento da parede abdominal e você tem uma protrusão da parede abdominal. Se você está com diafragma com paralisia, você vai ter um aumento da caixa torácica em função, normalmente, às custas de intercostais e auxiliares, né? E quando você vai ter os acessórios e os intercostais fazendo esse aumento do volume da caixa torácica, como o diafragma está paralisado, ele tende a subir, né? E o abdômen deprime. Então, a gente tem uma inspiração com entrada do abdômen, que é, por isso, paradoxal, né, ou alternante. A observação de outros exames realizados pelo paciente, como raio-x de tórax, fluoroscopia, né, TC, ressonância, ultrassom, até a polissono, né? Se a gente pensar, é fácil de entender, o diafragma tem um controle autonômico, né, do seu ciclo, isso não acontece para os outros músculos respiratórios. Então, quando o paciente entra em sono REM, que ele faz relaxamento, né, uma atonia maior, a tendência é que esse paciente faça mais apneia nesse período, mais de saturação no período de sono REM. A elevação da cúpula diafragmática, o raio-x de tórax, né, na elevação da cúpula é bastante sensível, é uma forma bastante sensível, apesar de que tem um fator preditivo positivo bastante baixo, então, no caso de falso positivo, né? A gente vê, então, quando a cúpula direita usualmente é um pouco mais elevada do que a esquerda, mas não tanto. Se você tem uma elevação maior do que 2 centímetros à direita, ou se você tem a equiparação das cúpulas diafragmáticas, então isso é sugestivo, no caso, à direita ou à esquerda, dependendo da lesão. Isso é uma fluoroscopia, né, que é um exame muito interessante, infelizmente a gente não vê muitos pacientes, é muito difícil para o paciente conseguir, né? Esse é um caso de uma paralisia diafragmática bastante importante. No caso do lado esquerdo, isso é AP, e então a gente vê a cúpula esquerda, ela está mais elevada do que a direita, que está o fígado, aqui dá até para ver o ar no estômago, né? Um raio-x de tórax, como eu falei, isso é só para ilustrar o que a gente tem como dificuldade em termos de falso positivo. Você vê, a gente tem uma elevação importante aqui, muito mais que 2 centímetros de elevação da cúpula diafragmática direita, mas, na verdade, isso às custas de um enorme tumor de fígado. A neurocondução do frênico. Bom, o frênico, ele se origina em C3, C4, principalmente C4, tem um ramo comunicante C5, segue um trajeto vertical, descendo pelo pescoço, junto ao esternocleido, e no tórax ele desce junto ao pericárdio, na porção mediastinal da pleura, perfura o diafragma e faz a inervação pela parede inferior do diafragma. Tem várias técnicas para avaliação, começou isso já em 1967, então é bastante antigo, mas a gente vai comentar só sobre as 2 últimas que a gente já usou, que é Bolton e Mangasperk e Podner. No caso da técnica de Bolton, a gente tem o ativo posicionado sobre o apêndice xifoide e o referência a 16 centímetros sobre o gradil costal, sendo o estímulo feito 3 centímetros acima da clavícula na face lateral do esternocleido. É uma técnica bastante boa, a gente usava antes de 2008, quando a gente passou, então, a usar essa técnica da Renan-Gaspersky e do Podner, que tem uma vantagem, que ela dá menos alteração, menos interferência em função de condição volumétrica pro plexo braquial, né? Então, dá uma onda melhor, né? É mais fácil de ser avaliado. A técnica é parecida, só que, no caso, o ativo vai ficar 5 centímetros acima do apêndice xifoide e, novamente, o referência é 16 centímetros e a estimulação entre as 2 cabeças do esternocleido justa clavicular. Isso é um trabalho interessante, que saiu 1 ano depois, né, da Dione, onde ela simplesmente, acho que ela queria entrar para a história, pelo menos ela vai ser lembrada pelos voluntários dela, que eram 11 indivíduos, onde ela fez todas as montagens em todos eles, dos 2 lados, né, e deduziu, mostrou que realmente essa montagem, a melhor montagem, que dava a melhor qualidade, é exatamente essa montagem do Renan Gaspersky, que é a 5 centímetros acima do apêndice xifoide.
Essas são os padrões de normalidade, né? Para isso, é interessante só aqui para lembrar que existe uma diferença, os potenciais inspiratórios, eles são, né, maiores do que os expiratórios, as amplitudes, né? Você vê que tem 1 milivolt e tal. As amplitudes normalmente nessa técnica variam de 0,3, que é o mínimo que a gente considera como normal, até 1, né? Dificilmente a gente vê maiores do que isso também. Bom, a dificuldade da técnica de Bolton, como a gente falou, é a condição volumétrica do plexo braquial, e aí tem uma técnica que eu gosto de mostrar, porque eu acho divertido isso aqui, que é a técnica de McLean e Michione, que eles defendem a utilização com uma agulha monopolar, e é onde eles colocam, né, junto do frênico no pescoço, mas numa posição que me parece bastante arriscada. Isso aqui é um videozinho que a gente fez. Eu vou passar agora. Esse não tem som mesmo, é só o vídeo da montagem, para vocês verem funcionando. Lembrar que, normalmente, a gente não precisa, na maior parte dos pacientes, de uma estimulação com uma amperagem muito alta, não. A gente costuma conseguir com valores razoáveis, normalmente alguma coisa em torno de 30 a 50 miliamperes, a gente já consegue um potencial mais do que adequado e sem nenhum problema. A gente colocou ali a 5 centímetros acima do apêndice xifoide e a 16 centímetros sobre o rebordo costal. Aí o nosso modelo é o Dr. Marcelo, para quem não reconheceu. Ele está estimulando, mas entre as duas cabeças do esternocleido, né, cabeça external e a clavicular, e a gente está aqui com 19 miliamperes, e procurando, girando lentamente o estimulador e procurando o ponto mais adequado para estímulo, para conseguir um potencial adequado. Agora, aumentando um pouquinho a intensidade de estímulo, começando a aparecer. Pronto, está lá, procurando. Pronto, aí a gente tem um potencial absolutamente normal, com uma amplitude aqui de 0,8, potencial normalíssimo. A neurocondução dos intercostais a gente usa bastante pouco, botei a referência aí, se alguém tiver interesse, mas é bastante raro, mais frequentemente quando você tem mesmo a suspeita de lesão de um ramo intercostal específico. Fora isso, a gente não costuma usar muito, não. Em relação ao exame do diafragma, exame de agulha, né, também começou há bastante tempo, até há mais tempo, desde 1960, e as duas técnicas que a gente costuma utilizar são essas duas últimas mesmo, são a do Bolton e a do Sader. Interessantemente, tem esse trabalho aqui só para a gente entender aqui, que outro foi um trabalho feito em cadáver, onde ele tentava mostrar a posição onde a ovelha é o menor risco, né? E ele achou que a posição com o menor risco de pneumotórax, né, de iatrogênico, seria, então, na linha axilar anterior, acima da oitava costela. Ele sugeriu que a esquerda, o risco ainda é menor, então, se não houvesse diferença, daria preferência para o exame à esquerda. Isso é basicamente a mesma coisa, só que via ultrassom, né, mas a mesma conclusão, inclusive. Então, em relação às complicações, é importante a gente lembrar, né, que pode acontecer em qualquer músculo da parede torácica, pneumotórax, com exame de agulha. Então, o diafragma intercostal, obviamente, também. E a lesão do feixe vasculo nervoso intercostal é bastante rara, a gente não me lembro de ter visto nenhum caso. Uma coisa que eu acho importante colocar é que superestimar o risco de complicação é tão danoso quanto minimizar. A gente sabe que é mais comum na literatura você ter pneumotórax descrito por avaliação de romboide, infraespinhoso e até paravertebral cervical do que no caso do diafragma. Talvez porque quando você faz o diafragma você tenha mais cuidado com o que está fazendo, exatamente em função de a gente achar que esse risco é maior. A avaliação de agulha dos intercostais, normalmente no 7º ou no 8º espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a clavicular média,
você vai aprofundar, vai ativar com inspiração e expiração profunda. Se você continuar aprofundando a agulha, você vai chegar no diafragma costal. Então, tem a vantagem de você usar essa técnica, é você poder avaliar, basicamente, os três músculos com uma única espetada, né? A questão de aprofundamento de agulha. Bom, em relação ao exame do diafragma, é bom lembrar que quando a gente faz o exame no consultório, após isso, né, em função das complicações possíveis, felizmente não prováveis, a gente costuma, eu faço isso, eu deixo o paciente invariavelmente 1 hora aguardando após o término do exame. Tem alguns que reclamam bastante, mas eu faço questão. Eu já aviso isso antes do exame, né? Lógico que a gente dá especial atenção à queixa de dor torácica ou qualquer outra coisa que possa sugerir, de alguma forma, possibilidade de pneumotórax. Nesse caso, se houver alguma dúvida, solicita um raio-x de urgência e qualquer coisa, encaminhamento para tratamento de emergência e internação, né? Mas eu posso dizer com alguma satisfação que eu nunca tive um caso de pneumotórax nesse tempo todo. Interpretação dos resultados, então, é importante a gente lembrar que em encefalopatia a gente vai ter, obviamente, o exame eletrofisiológico normal, o que a gente vai ter são alterações de ritmo, né, ou ausência deles, se a gente estiver falando de bio. A lesão medular, né, de raiz nervosa particularmente cervical alta, C3, C4, C5, né, por trauma, né, neoplasia, seringomelia, assim vai, né, também avaliar outros músculos cervicais, paravertebral, cervical, trapézio, elevador de escápula, romboide, isso é essencial, e é muito utilizado, no caso, a gente usa, às vezes é chamado para avaliação para implantação de marca-passo frênico, que é bastante útil nesses casos. Na esclerose lateral amiotrófica, né, função prognóstica, essa questão de implantação de marca-passo frênico é uma coisa que caiu um pouco, né? Eu conversei com uma MED já tem algum tempo, e ele falou que ele não deixava implantar já, existe um trabalho, já saiu há alguns anos, eu não me recordo agora da data, e que parece que os pacientes que implantaram marca-passo tiveram uma sobrevida menor, então ele não recomendava mesmo. Nas lesões de frênico unilaterais ou bilaterais, né, trauma é mais comum em lesões unilaterais, obviamente, neoplasias, né, percirúrgicas, que talvez seja o mais comum, né, fundamentalmente bypass para cirurgia cardíaca de revascularização coronariana. As polineuropatias, axonal, o caso tipo porfiria, desmelinizante HMSN, tipo 1, polineuropatia do paciente crítico, Guillain-Barré, vão ser casos clássicos, a gente vai encontrar as alterações esperadas, desmilinização, etc. CIDP, quando a gente vê um aumento de latência mais comum, 92%, e de amplitude, 79%. Distúrbios da junção neuromuscular, né, miastenia, particularmente, e miopatias, a gente vai encontrar ondas positivas, fibrilações, descarga miotônica, pode ser vista, eu já vi um diafragma de descarga miotônica em diafragma num paciente com Steiner, e, no caso, lembrar que o potencial de unidade motora do diafragma ele é diferente da maior parte do resto dos músculos. Vão ser potenciais menores, mais curtos, e isso vai ter mais compacto, né? A gente vai ter uma quantidade maior de potenciais juntos, então isso já dificulta mais ainda a avaliação de morfologia e recrutamento no caso de miopatia. E o desmame de ventilador é muito comum para a gente ser convocado a avaliar pacientes em função disso, né, para avaliar a viabilidade ou se existe lesão neuromuscular. Esse trabalho é um trabalho interessante, essa é uma autora do grupo do MAMED, né, Suzana Pinto, e ela, então, mostra que, num trabalho de 2009, que a resposta do frênico foi uma medida muito útil de função respiratória para ela. Por quê? Porque não depende de colaboração do paciente, e, às vezes, colaboração não é exatamente colaboração, o paciente tem forma bulbar, ele pode ter fraqueza de musculatura facial, isso atrapalha muito as provas de função ventilatória, e é altamente discriminativo, tanto para a hipoventilação, tanto para os pacientes com início medular, como para a forma bulbar. Inclusive, na forma bulbar, os testes de função respiratória são muito falhos.
Isso ela mostrou. E aí depois, interessantemente, esse trabalhinho que tem aí, que é de 2010, um ano depois, ela mostrou que existe uma simetria, apesar dessa simetria não existir para outros músculos, mas para o frênico existe uma simetria de resposta muito grande durante o período nos pacientes com ela. Então, ela preconiza que, a princípio, poderia se utilizar a resposta de um único hemidiafragma, quer dizer, um único frênico, você já seria suficiente para você fazer o acompanhamento desses pacientes. No caso, esse é um diafragma, absolutamente um exame de frênico absolutamente normal, né? A gente está vendo aqui, né, duas respostas. Primeiro aqui, expiratória, direita e esquerda. Essas respostas são expiratórias. E aqui as respostas inspiratórias. Se vocês olharem, as inspiratórias são maiores. Né? A direita, a inspiratória é 7 e a expiratória 4, a esquerda 5 e 4. Né? Um exame normal de diafragma, as latências estão em torno de 5, que é absolutamente normal. 6 e alguma coisa, 7. A gente está falando de um exame normal. Aqui um exame já, isso era uma paciente bastante idosa, tinha uma lesão unilateral do diafragma, mas tem uma latência um pouco tocada, era uma paciente velhinha com um tórax em barril, então tem uma amplitude limítrofe, 0,3, mas o outro lado não tinha absolutamente nada. Né? Aqui é uma lesão, essa paciente é uma lesão de uma paciente com HMSN tipo 1, né, um Charcot-Marie grave, e a gente vê uma latência aumentada e uma amplitude bastante diminuída. Isso aqui é lesão INS e EIS também, né, essa aqui é INS, essa aqui é EIS, dá para ver que tem uma diferença de amplitude, apesar de que o aparelho não foi nem capaz de determinar qual é a diferença. Esse é um paciente, foi um caso muito interessante, era um paciente com uma paralisia diafragmática bilateral por dengue, né, e havia uma rarefação importante dos dois lados. Esse paciente era um caso muito interessante porque ele foi para casa depois de uma internação da dengue, chegou em casa razoavelmente estável, passou algum tempo assim, um dia, ele era um paciente, condição socioeconômica boa, ele foi tomar um banho de piscina e aí entrou em insuficiência respiratória. Né? Enquanto ele estava fora e tal, estava tranquilo. Na hora que ele entrou na piscina, você gerou uma força externa, né, um aumento de pressão externa, e aí ele não foi mais capaz de ventilar adequadamente. Agora eu vou ter que sair aqui um instantinho para poder ligar o vídeo, senão vocês não vão ver, não vão ter som. E aí depois eu volto para comentar. A gente vai ver, se não me engano, esse primeiro vídeo é um vídeo de um exame normal, né, um frênico, um diafragma normal. A gente está usando aqui uma varredura aqui bastante grande, são 100 milissegundos por divisão, para poder ter uma noção razoável de como é que fica, em termos de inspiração e expiração. E aí depois os outros têm alguns exames com rarefação, bastante evidente, não vai ser muito difícil de ver, e o último, que é acho que o mais difícil para a gente ver, porque é um exame que tem bastante interferência, foi feito no CTI, mas o som dá para distinguir pelo som uma miopatia. Espera aí. Agora eu tenho que fazer uma mexida danada aqui para poder acertar isso.
Ok. Espero que tenha dado para ver direito. Aqui é o quantitativa desse último exame, os potenciais bem pequenos. As amplitudes ali estavam todas em torno de 250 microvolts de amplitude por divisão, né? Aqui a gente tem, exceto o último, que era só 100 microvolts por divisão. Aqui, isso aqui é uma coisa que eu fiz um dia num paciente no CTI, eu fiz um exame de um paciente que tinha uma suspeita de miopatia, uma fórmula bulbar, uma miastenia, perdão, uma fórmula bulbar, e a gente fiz o exame anterior, normal, no ADM, a estimulação repetitiva estava dando um decremento limítrofe, né, mas ainda normal. Quando a gente passou para o facial, era normal, mas aí me pediram para que eu fizesse a avaliação do frênico. Eu fiz a avaliação do frênico, o direto era normal, o diafragma ida, mas aí eu resolvi fazer uma brincadeira aqui, testei e consegui. Você vê que não foi muito fácil, aqui ficou bastante ruim e tal, mas o último aqui é uma estimulação repetitiva do frênico, né, com um decremento que foi de 20%. Né, a gente vê aqui o decremento, dá para ver bem direitinho aqui. Só para a gente encerrando aqui, a possibilidade de avaliação quantitativa de unidade motora, né, do diafragma, é uma avaliação, uma ideia interessante, mas a técnica que o Portner usou é um pouquinho complicada, porque ele avaliava o paciente, solicitava que o paciente segurasse a respiração a meio caminho por 15 segundos, né? O que é uma coisa impraticável para a gente fazer num paciente com patologia. Então, você vai ter uma avaliação, você vai ter um exame, uma normatização adequada, mas não vai servir para nada, que você não vai conseguir usar isso na prática. Então, aí depois o Marcelo aqui, a gente fizemos esse trabalho aí com avaliação também quantitativa, mas já usando uma técnica um pouco diferente, que a gente usou o Neurosoft, e a gente consegue uma amostragem maior, então fica mais fácil. Nós estamos preparando ainda para publicação o artigo fazendo esse aqui foi feito com o Multimup, né, mas a gente está preparando para fazer o trabalho, mandar o trabalho com avaliação de decomposição, né. Bom, em relação, eu gosto de botar esse slide aqui, o Otto colaborou muito com ele, porque, né, aonde fazer o exame, né, as pessoas, você pode fazer no CTI, você pode fazer em outra parte do hospital, no ambulatório, no consultório, o Otto me informou que fez no quarto do hotel, então, isso é uma coisa importante. Isso aqui é para compartilhar com vocês a opinião de alguns colegas que fazem isso, lembrando que, fundamentalmente, né, quer dizer, é um exame que traz uma série de vantagens, né, permite a gente definir muito adequadamente a causa de uma alteração respiratória, se ela for de origem neuromuscular. Então, é um exame que ainda sofre, infelizmente, muito preconceito, em função desse pseudo-risco, porque, na verdade, é um pseudo-risco, né, de pneumotórax iatrogênico, que a verdade é que é muito pouco comum, né, então não é uma coisa que deveria ser impeditiva para a gente fazer. Concluindo, né, isso para mim, a avaliação neurofisiológica, se a gente fizer direito, com atenção, é indispensável a avaliação de qualquer disfunção respiratória, sempre que haja suspeita de uma causa neuromuscular. E ela pode ser realizada de forma segura por qualquer um de vocês, qualquer um de nós que esteja disposto a dispensar tempo para estudar, né, para praticar a técnica e para praticar a interpretação desse exame. Era isso aí que eu tinha para passar. Muito obrigado. Bom, vamos agradecer, então, ao doutor Alexandre pela excelente palestra. E, na verdade, vocês estão me escutando, pessoal? Sim, tudo bem. Sim. Na verdade, a gente, na primeira avaliação, como o Alexandre fala, né, a gente tem medo e a gente tem um certo
distanciamento do exame respiratório, e assim era comigo também, até 5 anos atrás, quando eu fui chamado para participar de um projeto na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui, onde eu comecei a trabalhar voluntariamente no hospital, num projeto da pneumologia de avaliação de frênico e diafragma em pacientes de difícil controle, pacientes asmáticos graves. Então, a minha experiência era muito pequena, né, com o frênico, exceto como cobaia, né, na verdade. E o Alexandre foi o nosso consultor técnico, né, e me guiou lá nos primeiros normais. A gente foi a São Paulo, fizemos alguns normais, até com a ajuda de alguns amigos, né, que nos fornecem material. E depois começamos a fazer no hospital. Enfim, nós fizemos 27 normais, né? Eu fiz esses 27 normais com a ajuda do Alexandre muitas vezes, né? O Alexandre se dispôs a ir lá no hospital para ajudar. E depois é aquela coisa igual o que mais começou a fazer laringe, a gente tem que ter alguém, né, orientando a gente no início, depois a gente acaba fazendo sozinho, óbvio, né? Mas foi fundamental essa ajuda do Alexandre. E nós examinamos, então, 27 normais, né, e fizemos a neurocondução do frênico bilateralmente, e avaliamos, nesses normais, a técnica subcostal e a técnica intercostal, né? O Alexandre, eu não me dei bem, realmente, não me adaptei à técnica subcostal e faço, né, no 7º, 8º, 9º espaço intercostal na linha axilar média. Mas, enfim, depois disso avaliamos 20 pacientes graves, asmáticos graves, né, e tudo bem que era em ambiente hospitalar, mas todos ao nível ambulatorial. Então, ao todo, nós tivemos 47 exames, né, e não teve nenhuma intercorrência. Todos eram radiografados, eram avaliados através da oximetria durante o exame, no final a gente radiografava, eram pacientes já previamente avaliados pela pneumo, tinham prova de função, e eram pacientes que tinham uma dificuldade respiratória muito grande. Quando o Alexandre fala, né, do pódio, né, na análise quantitativa, obviamente era que, como ele fez, né, mantendo a inspiração moderada por 15 segundos, nenhum desses pacientes conseguiria fazer isso. Então, nós fizemos, nesses 20 pacientes, análise quantitativa com decomposição e com multimup, que o aparelho permite da gente fazer, depois da aquisição dos dados, permite da gente fazer dos dois modos. Nós já publicamos de um jeito, agora a outra publicação é com a decomposição, que parece que vai ser mais eficiente na medida que pega mais potenciais, né? Então, como é que a gente fazia isso? A gente deixava 30 segundos o paciente em inspiração e expiração normal, né? E captava durante esses 30 segundos. A vantagem, né, de a gente fazer isso dessa forma, usar essa técnica de decomposição, é que você tem um período de amostragem grande, o paciente está respirando normalmente, então você pode captar uma quantidade grande de potenciais, e aí você tem um manancial de potenciais adequados para você fazer uma avaliação melhor. A nossa dúvida, que a gente está tentando solucionar, é, assim, fazer a normatização, na verdade, é uma coisa razoavelmente simples, né? A gente já basicamente fez, só uma questão de terminar de escrever para publicar, mas o maior problema é exatamente comparar esses dados a pacientes e ver qual é o resultado disso como uma forma eficiente de fazer um diagnóstico, né? Bom, de forma modesta, ele também não falou, mas nós fizemos, né, foi a primeira normatização brasileira de neurocondução do frênico, né? Então, esses 27 normais foram publicados, foi a primeira publicação da gente nessa linha de pesquisa, e a única do Brasil, né? E nós chegamos a umas médias de latência e limites inferiores de 0,3 de amplitude, muito próximos da literatura mundial, e as nossas latências também muito próximas de 6,5 milissegundos
Então, foi um trabalho, né, bem feito, foi um trabalho robusto, e um trabalho que não só me deu a chance de me aproximar da técnica e ver que a técnica não é tão difícil e não tem esse risco tão grande, né? Como também abre um outro leque, né, que é muito pouco falado pelos neurologistas, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? E essas, nas formas mais graves, que já tem até o próprio Pódina, tem alguns trabalhos, né, em DPOC, não tem em asmático, nosso trabalho foi só em asmático grave, mostrando que há uma disfunção do diafragma, né, não se sabe bem se é neurogênica ou se é por outras, um conjunto de causas, né, desses pacientes, porque não há esse mesmo acometimento do músculo em outros, na musculatura axial, né, parece que o diafragma é mais afetado do que os demais músculos, então os demais músculos estavam normais nesses pacientes que a gente fez. Enfim, abre um leque, né, porque se a gente pensar em DPOC e asmático grave, é uma coisa enorme. Né? Na verdade, a gente tem muita coisa, né, Marcelo? Assim, aliás, se alguém quiser, por favor, participe. A gente tem Alexandre, só perguntaram aqui, só para te deixar, o tamanho da agulha, queria que você falasse em relação ao tamanho da agulha. O Otto perguntou se você não recomenda a técnica subcostal, mas, na verdade, você faz a técnica. Não é? Eu faço a técnica subcostal. Quem não recomenda sou eu, Otto, mas o Alexandre faz. Não, eu faço muito. Eu, inclusive, prefiro. Acho que tem uma... Eu consigo pegar com mais facilidade, acho mais fácil de fazer do que a outra. Existe, assim, na verdade, esse trabalho do Chiodo que ele faz em cadáver, ele testou o acesso subcostal e achou que era mais arriscado. Mas o próprio trabalho do Sadek, que é o trabalho original, foram 108 hemodiafragmas sem nenhuma complicação. Né? Eu não sei mais te dizer quantos eu já fiz, eu nunca tive um pneumotórax. Então, assim, eu acho assim, uma complicação realmente rara. E dá para a gente fazer com bastante segurança. Tem que prosseguir a agulha devagar e tal. Quanto ao tamanho da agulha, assim, eu uso uma agulha de 50 milímetros, né? Concêntrica, sempre concêntrica. 50 milímetros eu acho mais fácil de manobrar com uma agulha de 50 milímetros. Mesmo em paciente me dá mais espaço de manobra. Principalmente se o paciente for mais gordinho. Paciente com um tórax em barril. Tem alguns casos em que isso é essencial. Mas eu acho que a agulha mais fácil para trabalhar é a agulha de 50 milímetros. A de 37... tem as agulhas de 0,45, né? E para intercostal, a 0,45 é o quê? Não, a 0,37 é perigosa porque só dá para pessoas que não têm, né, um tecido... Pois que não tem panícula adiposa, né? Gente muito magra e tal, aí você fala, mas é mais fácil trabalhar com... porque tem uma de 0,45 e tem uma de 0,50, então, assim... Não, mas a que eu costumo usar é aquela da Ambu, e aí é 0,50. A pula de 37 para 50, não é? É a mais... Da Ambu pula de 37 para 50. Bom, mas não vamos falar de marcas, mas assim, tem algumas que são 0,45, já seriam suficientes se você fizer intercostal. Porque tem gente que tem essa 0,45 no consultório para fazer... Não, dá para fazer, assim, que usa às vezes, dependendo para fazer intercostal, dá para fazer com 37 fácil. Sim. Mesmo diafragma costal, com 37, provavelmente dá, não sei que o cara seja muito gordinho, né? Mas normalmente dá. Alexandre, só uma coisa que você falou em relação à intensidade, né? Só para as pessoas não desistirem. Na verdade, nós tivemos, né? Fizemos em muitos pacientes. Então, assim, pacientes de todos os tipos de pescoço, inclusive os normais também. Sim, então, algumas vezes a gente tem que aumentar a intensidade, né? Lógico. Aquela última lá que eu mostrei chegou a 90 e alguma coisa. Sim, então. E uma outra, então não desistam se vocês não conseguirem com o tal do até 50 mA, tá? Uma outra coisa... Posso perguntar uma coisinha? Pois não. Manda bala. Fui eu. Não, porque vocês mostraram bastante coisa, e uma coisa que ficou bem óbvio no que vocês mostraram, mas ninguém comentou nada, e é uma causa de erro, é o artefato do eletrocardiograma. Acho que é importante falar para o pessoal, né? Sim, entra muito. Você fica com ele no fundo, tec, lá batendo,
né? Você está fazendo o exame e você está vendo o artefato lá junto. Mas, assim, de uma certa forma, a gente acostuma, né? Sim. Você vai encontrar ele lá e você vai acostumar com a presença dele ali, meio que desconsidera, né? E uma outra coisa que nós descobrimos também, quer dizer, eu descobri, né, depois de fazer desses pacientes normais, é que as técnicas você não pode fazer uma técnica só, né? Então, em alguns pacientes, você precisa usar a técnica do Posner, que é bem melhor porque não tem o estímulo do plexo braquial, mas em muitos pacientes você só consegue com a técnica do Bolton. Tá? Então, não desistam também, vocês têm que fazer sempre as duas, se não conseguir uma boa A questão eventualmente, você começa com uma, se você não encontrar... mas isso é uma regra básica de eletromio, né, de neurocondução. Se você está buscando, né, estimulando no lugar e você, naquele lugar, não está obtendo um potencial adequado, você vai começar a mexer o seu estimulador para buscar, né, nas áreas próximas e tal, até você encontrar. Mas é importante para ficar claro, né, Alexandre? Porque senão a pessoa acha que não conseguiu ali e desiste. Não consiga, não. A gente fazia antes do Posner, eu fazia a técnica do Bolton, fazia às vezes no terço médio do esternocleido, né? E às vezes você tem que ir ali para você buscar e encontra um potencial melhor. Né? Então, isso é válido, não tem problema nenhum. Alamir, Marcelo, posso fazer uma pergunta e um comentário? Eu fiz várias vezes, alguns anos atrás, e depois, especialmente o Bolton, né? Especialmente quando eu estava em um hospital em UTI, basicamente para doente crítico, etc. Qual é a indicação mais precisa de você para a gente fazer? Eu vi que tinha ali, inclusive, o cara com uma distrofia miotônica, né? Mas... ou miastenia graves, não me passaria pela cabeça normalmente eu fazer uma estimulação repetitiva no freio. Né? Qual é a indicação que vocês diriam? Assim, porque não é uma coisa que tu vai fazer todos os dias, né? Você quer dizer em relação a quê? Porque a estimulação do freio, eu fiz quase que uma brincadeira, né? Eu fui tentar ver ali, eu fiquei curioso se eu conseguiria fazer, se o paciente teria decremento, esse paciente estava no respirador, né? Então, eu esperei o finalzinho do ciclo, eu consegui fazer uma estimulação imediatamente antes da inspiração e aí consegui os 5 potenciais seguidos. É difícil você pegar o momento certo, porque ele está funcionando o tempo todo, você tem que entrar na hora, né? Então, mostrou o decremento e tal, foi interessante, só para mostrar que havia, mas a gente já sabia que era o paciente era miastênico. Basicamente, a indicação, assim, as indicações mais importantes para a gente fazer esse tipo de avaliação geral. Gostei que tu não falasse só do frênico. Né? Eu acho que, acho que a avaliação de neurocondução tem N. Uma que Liamara está aí, né, se tiver, né, questão de esclerose lateral amiotrófica. Né? A gente devia ter avaliação de frênico para todo paciente de esclerose lateral amiotrófica como segmento, porque é uma avaliação importante para você determinar o início, né, da hipoventilação. É importante você ver a redução da amplitude do frênico logo antes do início da hipoventilação, e isso é uma coisa que permite você entrar com pressão positiva não invasiva, né, com o BiPAP, e dar uma qualidade de vida muito melhor para esse paciente. Né? Isso está definido que tem essa vantagem. É muito comum, e isso aí mais comum em CTI, lesão unilateral de diafragma por... claro que sim, Wilson, mas por lesão por revascularização, né? Miocárdica, para fazer ponte safena. É muito mais comum, isso é até interessante, porque tem uma variação muito grande da quantidade de alterações. Você tem pacientes, vamos dizer assim, as séries variam de 1 a 60% de incidência de lesão unilateral de diafragma. Isso vai depender da técnica que o indivíduo está usando. Então, se ele está fazendo ponte mamária, você vai ter uma incidência muito maior pela proximidade anatômica, né? E pelo uso, dependendo se ele usar aquele slush, né, que é a raspadinha, né? Slush de salina, né, para fazer o resfriamento do coração, e aí ele faz por lesão pelo resfriamento. Então, dependendo do que for,
É muito comum. Então, é uma outra coisa bastante comum. No CTI, para paciente com polineuropatia, miopatia de paciente crítico, quer dizer, a gente tem N casos. Acho que a gente precisaria aproveitar muito mais a avaliação de eletromiografia respiratória. Tem muitas indicações, né? O Wilson tem uma paciente lá que é interessantíssima, foi aquela paciente da fluoroscopia, que é um paciente com HMSN, né? Não sei. Diga, Wilson, pois não. É o CMT. Esse é um caso interessante, né? Uma menina que tem uma mutação GDAP1, né? E a gente fez a cirurgia, ela melhorou muito depois da cirurgia. Mas eu queria dizer, na realidade, são 2 casos que a gente tem, né? Um deles é um paciente com Charcot-Marie e CMT1A e com diabetes, e que ela desenvolveu uma insuficiência respiratória muito grande, e a gente estudou o nervo frênico dela, já até publicou esse caso no Muscle Nerve, eu acho, e mostrou que o frênico estava muito comprometido, assim, né? E um outro estudo que a gente tem, que a gente também fez um estudo normativo, mas dentro do trabalho, foi publicado, se não me engano, no JPNS em 2016, 2017, os pacientes com CMT1A, eles têm muito problema, sono ruim, né? E a gente estudou o frênico desses pacientes e mostrou, assim, que eles têm uma amplitude, a velocidade de condução a gente sabia que ia ser ruim, mas a amplitude deles é muito baixa e a amplitude do frênico tem uma correlação muito grande, tanto com as provas de função respiratória, quanto com a qualidade do sono, né, com os achados do... Então, assim, imagino que seja uma alteração mais de REM, né? Porque a atonia é maior, e aí o paciente não tem o diafragma funcionando adequadamente, ele faz saturação grave. São 2 utilidades aí do estudo que tiveram uma importância clínica muito grande, né? Sim. Legal. Só para ilustrar. Não. Eu acho que a gente podia acrescentar, né, nos casos de plexopatia braquial grave, né, que tem avulsão alta de C5, a possibilidade de ter uma avulsão também de C4, eu acho que valeria a pena a gente sempre estudar a neurocondução do frênico nesses pacientes que você sabidamente dá o diagnóstico de uma avulsão de raiz C5 ou C5, C6. Não custa nada, Marcelo, é uma coisa bem interessante. Para colocar mais uma coisa em relação aos plexos, né? Mas uma coisa que parece meio absurda para nós, mas o pessoal da neurocirurgia faz, é transferência frênico-musculocutânea. Eu até brinquei. É legal fazer mesmo, sempre. Eu brinquei com o colega, o neurocirurgião aqui, o Guedes, né? Que eu falei para ele falando do artigo chinês, mas pelo que ele falou, tinha uma mortalidade alta, né? Eu até brinquei com ele quando ele falou que fazia essa... Eles acompanham por índice, né? Lembra? Eles acompanhando por índice. Eu falei para ele, olha, eu não sei vocês, eu prefiro respirar que levantar o braço, mas de qualquer maneira... Né? E a Lia lembrou da miotrofia neurálgica, né? O personagem Turner. Sim, então, essa é uma coisa interessante. Pode ter até bilateral, né? Tem um caso... Sim, com certeza. Não, tem mais de um, né? Quer dizer, assim, a miotrofia neurálgica tem um negócio interessante, teve um trabalho, agora acho que é de 2013, que foi um trabalho muito interessante, que o sujeito pegou pacientes com... A gente tem a forma, né, dita neuropatia, né, paralisia idiopática do frênico, né? Então, ele pegou 33 casos de paralisia idiopática do frênico e foi rever a história e tal, e viu que 17 deles provavelmente eram miotrofias neurálgicas, né? Quer dizer, então não é uma coisa assim que às vezes passa desapercebido pela história, etc. Que a gente precisa dar mais atenção. E desses 17, 5 eram bilaterais. Eu mesmo tive um caso de amiotrofia neurológica bilateral aqui, que um paciente que tinha uma dificuldade muito grande exatamente com para o paciente exatamente para poder deitar, porque durante o sono, pela dificuldade diafragmática, e aí fazer o relaxamento tinha dificuldade. Né? 70% da respiração da gente depende do diafragma, então faz muita diferença. Olha, curiosidade, nesses casos, tu falaste da miotrofia neurálgica, e tinha algum outra alteração não frênica, depois, pelo que eu entendi, foi uma coisa mais crônica? Esses eram isolados, por isso que até havia essa quer dizer, desse trabalho eram isolados. Esse paciente que eu estou falando, que tinha essa alteração que eu peguei, que era uma miotrofia neurálgica, foi a conclusão que a gente chegou, logicamente, pela clínica, não tem como comprovar,
é uma paralisia bilateral de diafragma, não tem outra explicação, né? Tinha um quadro que era compatível, esse era também bilateral. Vai ser uma coisa que vai interferir monstruosamente com a vida do paciente. Não é verdade. Muitos desses pacientes saem por exemplo, né, é comum, né, em relação a essa questão do resfriamento com slush. Os pacientes saem muitas vezes sem saber que tiveram alteração de frênico, né, você vê esse paciente que eu comentei, esse paciente da dengue, ele saiu com uma lesão bilateral de frênico sem saber. O cara ficou uns 2 meses sem saber, e ele só foi se dar conta de que ele tinha alguma coisa, tem um problema, quando ele entrou na piscina. E na hora que entra na piscina, a pressão da água fora, ele não consegue mais ventilar adequadamente, entrou em insuficiência respiratória. Então, assim, a lesão bilateral unilateral do frênico, ela não é tão sintomática. Então, é uma coisa que provavelmente a gente deve passar muita coisa desapercebida. Eu acho que se você for sair fazendo pesquisa em CTI, né, vai entrar no CTI, principalmente CTI, que é a unidade coronariana, que, cara, tem muita revascularização, você vai ver lesão unilateral de frênico a dar com pau. Lia. Porque é muito comum. Então, esse caso, não, só para comentar, é que na verdade o caso era um típico de personagem mesmo, no final ele fez um supraescapular de um lado, junto com o torácico longo, e aí ele tinha um pouquinho de falta de ar, era um paciente obeso, lógico, CRM positivo, e no final resolvi fazer o frênico, e no final ele tinha ausente do lado contralateral as lesões do braço, né, do ombro, e estava ausente, né, o potencial daquele lado. E aí depois ele fez uma ultrassom, tinha uma alteração mesmo da movimentação. Pela técnica do Bolton ou qual que tu fizesse? Não, do Bolton mesmo. E foi tranquilo, era ausente, mas eu já tinha essa ideia, né, ele estava com um pouquinho de falta de ar, era super obeso, e para também conseguir o potencial foi joia, né, né? Mas já tinha essa história do personagem, né, do supra, tinha todos os músculos, é fácil, mas só frênico puro deve ser mais complicado, né? Você vê muito, você faz em ela? Porque então, não, para segmento, acho que é um acompanhamento interessante, e assim, é uma coisa que eu acho que seria importante, interessante seria estimular o colega, né, que, principalmente quem trabalha muito com ela, a fazer na saída, né? Começar com uma eletrobio já fazendo a avaliação do frênico para acompanhamento, porque te permite acompanhamento. Inclusive, tem um trabalho que mostra que é melhor do que o ultrassom para avaliação no caso de ela, pelo menos especificamente, né? Para a avaliação evolutiva desse comprometimento ventilatório. Já que vocês falaram em ultrassom, acho que a Ana está aí também, tem alguma relação, já fizeram algum trabalho de relacionar essa parte fisiológica com a ultrassom? Isso aí eu gostaria de saber, eu não tenho conhecimento nenhum a respeito disso. Eu tenho alguns trabalhos para posicionamento de agulha, segurança de avaliação de diafragma, mas... E eu me lembro desse trabalho especificamente, eu procurei, não achei aqui, depois eu vou procurar essa referência, que é um trabalho em que ele vê essa, se não me engano, é em ela, e aí eles encontraram que tinha uma sensibilidade especial melhor para a técnica neurofisiológica do que para o ultrassom em relação à hipoventilação. Mas em pacientes com DVOC, ultrassom também, não fala. Não, é que assim, a gente começa fazendo ultrassom para alocar a agulha, né? Então, você primeiro vê qual a profundidade para colocar a agulha no diafragma. Depois de um tempo, você começa a falar, bom, mas eu já estou vendo que o músculo está branco, eu estou vendo que o músculo não está espessando, eu estou vendo que tem... Você falou em excursão paradoxal, que você não vê clinicamente. No ultrassom, você vê em visão unilateral, você vê
Então, assim, Sim. atualmente, assim, a gente não tem mais, eu não tenho feito mais agulha de diafragma por conta da ultrassom. A condução eu concordo plenamente, assim, eu acho extremamente útil, acho que a gente usa muito pouco. Mas eu vou te ser sincero, que agulha hoje eu faço muito menos do que eu já fiz. Porque justamente a gente vê no ultrassom, eu acho que agrega pouco, porque a amostragem que você vai ter com a agulha é muito pequena do diafragma, enquanto que no ultrassom você tem uma avaliação bem mais abrangente, em termos de massa muscular mesmo, entendeu? Então, minha opinião pessoal, eu realmente, atualmente, tenho feito muito menos agulha de diafragma do que eu já fiz. Bom, acho que a Ana não está conseguindo ligar o microfone dela. Bom, assim, eu não tenho experiência com ultrassom, mas eu acho, assim, para mim, traz bastante informação, eu gosto, né? Então, eu, como acho que o risco é muito baixo, eu não vejo nenhum problema em continuar fazendo, não. Bom, pessoal, eu acho que pena que a Ana não conseguiu entrar para falar a respeito disso, mas nós estamos com 8:20:32, né? Eu acho que o nosso tempo ficou adequado, né? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa. O que vocês acham? Eu acho que está na hora, né? E aí, só para a gente ter, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Ok, acho que agora vai dar. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Estou vendo, Silvano. Né? Silvano e Bragatti. Isso mesmo. Então, duas coisas. Nós tivemos a assistência de 125 pessoas, chegamos a ter 125 pessoas, inúmeros comentários, né? Me parece que apesar de ser um assunto que não é tão comum, né? Vamos lá, né? Pessoal, é um pouco árduo para quem faz o básico, mas me pareceu excelente, eu gostei muito, pelo menos aprendi bastante. Temos, então, uma assistência boa, né? E semana que vem, na segunda-feira, então, o Silvado vai falar e o moderador, o Bragatti, vai ser sobre genodeterminação de morte encefálica, certo? Nós estamos fazendo, então, as apresentações, elas vão ser colocadas no site da SBNC, como eu falei outra vez. Geralmente, a Sandra está aqui para nos falar, e também o Edmilson, que é o nosso TI, né? Vão colocar, já mandaram para o nosso administrador de site, a iTarget, espera, geralmente em 48 horas aparece, e está sendo feito, então, o YouTube nosso. O Edmilson fez isso, só ele teve uma dificuldade que só podia subir, fazer um upload de 15 minutos, e agora as coisas estão andando, certo? Então, em breve teremos essas apresentações, então, poderão ser vistas de duas maneiras posteriormente. E Marrone, deixa eu perguntar uma coisa. Na verdade, então, seria 7h30 até umas 8h30 a aula, é isso? E uns 15 minutos de... Sim, vamos lá. A gente coloca... Isso aqui foi um erro meu, eu coloquei a primeira vez lá, entrar às 7h15, mas, na verdade, o Silvado, que é o grande mestre, na verdade, disso tudo, sugeriu que das 7h15 às 7h30, às 7h25, seriam para os apresentadores entrarem para de fazer alguma dúvida, etc. Né? A partir das 19h25, então, a gente começaria a dar o acesso às pessoas. Claro que quem quiser entrar antes vai ter o acesso, certo? Só vai ficar meio chatinho ali, ficar parado, etc. E isso quem está fazendo todas as apresentações desses próximos 2 meses, né, dessas aulas todas, já estão colocadas, já tem um link, e cada vez é um link diferente, tá? O pessoal perguntou muito, né, Sandra, a respeito do link, se é o mesmo. Não, cada aula é um link diferente, não tem como a gente fazer diferente, tá bem? Mas aí seria a aula das 7h30 às 8h30, e aí depois... Sim, na verdade a aula seria das 7h30 às 8, das 8 até as 8h15, comentários, mas claro que a gente dá um tempo, né, porque afinal de contas são coisas muito interessantes, né. Só uma coisinha, acho que agora a Ana conseguiu entrar, né, Ana? Oi, Ana Lucila. Você me ouve? Sim, estou te ouvindo. Era a peça pré-computador, é isso, Ana? Oi?
Era a peça pré-computador, é isso que não conseguia entrar? É capaz, viu, Marrone? É capaz. Problema entre a cadeira e o teclado. Eu não sei porquê, só o vídeo, apesar de eu habilitar todos os settings aqui, ele não me deixa ainda, mas enfim, depois eu resolvo isso. O que eu queria comentar com vocês é, assim, o ultrassom para o diafragma, você não precisa de um ultrassom muito alta frequência. Então, para quem está acostumado a ir para a UTI fazer exame, qualquer ultrassom que esteja lá na UTI para fazer outros tipos de exame, talvez possa ser usado de uma maneira muito fácil para avaliar o diafragma. E isso é uma coisa que vocês aprenderiam, assim, em meia hora de demonstração. Então, eu estou me colocando à disposição, da próxima vez que a gente tiver alguma oficina prática em congresso, e eu posso, inclusive, levar o meu próprio aparelho para mostrar para todo mundo. É muito fácil fazer avaliação de diafragma com ultrassom, muito rápido. Eu tenho feito nos pacientes com amiotrofia espinhal e com outras miopatias lá na USP. É uma extensão do seu exame clínico muito rápida. Você não só vê o diafragma, mas você vê intercostal, você vê musculatura acessória, e rapidinho você desce para o abdômen, dá uma olhada nos oblíquos como estão, e você consegue fazer uma avaliação muito Ana, abrangente. Desculpa eu te interromper, a pergunta que eu tinha feito antes, até vendo as tuas colocações, era correlação entre a imagem do ultrassom e a fisiologia que a gente poderia ver através da neurocondução e eventualmente através da agulha. Tem alguma correlação? Nós vamos publicar agora a correlação com as provas de função respiratória em paciente com AMI. Então, isso está para sair em breve, deve sair esse ano já. A gente já tem 30 pacientes feitos com AMI. Sim, mas em alguma coisa publicada por aí, alguma coisa publicada por aí a respeito... Porque eu estou pensando assim, tá, eu estou com um paciente com esclerose lateral, por exemplo, como o Alamir falou, né? Eu quero ver se ele vai entrar logo, vai ser necessário ou não, mais rapidamente usar alguma coisa respiratória. Está lá desnervado, muito ruim, etc. Tem alguma relação com a ecografia? Tem sim. Se você tiver o índice de erro do ultrassom para definir paralisia diafragmática é de 20%, mais ou menos, no espessamento. Então, se você tem um diafragma já alterado, neurogênico, bastante branco, tá? E que ele espessa muito pouco, até 20% na hora que você pede uma inspiração forçada, isso não é nem contado como uma inspiração, até 20%, e é já considerado de cara uma paralisia diafragmática. Tá? O normal é a gente fazer uma inspiração e conseguir espessar mais do que 50%, pelo menos, do diafragma. O normal mesmo é 100%, tá? Ou até mais, em alguns pacientes a gente vê. Então, a tua análise pelo ultrassom, ela é muito fácil, é muito mais fácil que na eletromio. E se você vir pacientes com alteração no diafragma e vir pacientes normais, é muito fácil a gente já setar a nossa cabeça na imagem para decidir qual paciente está com risco grande e qual não tem, tá? Porque a alteração é muito dramática. Então, esse índice de espessamento te dá essa medida que você me disse, tá? E eu vou procurar do diafragma se existe essa correlação com o estudo de condução, e eu trago na minha aula de ultrassom para a contribuição da neurofisiologia, que vai ser dia 23. Perfeito. Tá? Mas o que acontece é o que vou ver se eu localizo. Eu tenho um artigo que faz essa relação, pelo menos, se eu não me engano, em ela. E parece que, assim, para a definição de parâmetro de hipoventilação, a neurocondução do frênico é superior. Sim. Muito a bem. neurocondução, ela te dá um dado que o ultrassom não é igual, né? As coisas são complementares. Não, sim, com certeza. O que a gente vai vendo, à medida que você vai fazendo muito ultrassom junto com a eletromio, é que chega uma hora, é o que o Otto acabou de dizer, a gente acaba até dispensando a parte neurofisiológica, porque você vê que ele está alterado. Então, a tua resposta já está feita, entendeu? E acaba, você não quer mais pôr agulha. A neurocondução, não. A neurocondução você pode fazer, que não tem nenhum grave problema aí, nenhum risco de complicação sério, né? Agora, a agulha, você vai ficando meio mais covarde depois que você tem o ultrassom na mão. Bom, pessoal, 20h41,
tem várias perguntas, eu acho que as perguntas podem ser feitas, dirigidas diretamente às pessoas específicas, eu me perdoe se eu interrompo agora, certo? Mas eu acho que o objetivo está sendo atingido, e a gente sim vai se encontrar na próxima terça-feira, então, certo? Pessoal, Alexandre, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado também, e o pessoal todo que contribuiu. Obrigado. Boa noite a todos. E o Admilson falou que conseguiu gravar tudo direitinho, e nós vamos fazer força para que essa semana que entra já tenha pelo menos 2 a 3 aulas colocadas, feito um upload. Boa noite a todos. Parabéns, Alamin. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.